João 3, 14 a 21. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz essa noite. Um texto tão rico e tão conhecido. Concede-nos a graça de entendermos a glória do Evangelho revelada nas palavras do Evangelho de João. Pedimos que o Teu Espírito nos conceda a graça de compreendermos, crermos, confiarmos, aceitarmos e vivermos para a Tua glória, Senhor Deus. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Seria quase que inadmissível alguém pensar, imaginar, que depois de você ter a convicção e a certeza que você adquiriu uma enfermidade grave, até mesmo uma enfermidade fatal, e que você, em pouco tempo, vai ter sua vida ceifada, então foi lhe dado a seguinte informação: foi descoberto a cura dessa enfermidade, e você precisa ir em tal cidade, adquirir tal medicamento, e você precisa tomar da seguinte forma: você vai tomá-lo 3 vezes ao dia por uma semana, e você vai ficar curado. Você imagina que alguém poderia, no seu estado normal, poderia dizer assim: eu vou preferir morrer. Eu quero morrer, eu vou ficar aqui, eu não quero saber desse remédio. É quase que inadmissível você pensar isso. Ora, você olha para os homens ao nosso redor, para a vida, e você vai ver que a cidade, ela se transforma numa tentativa de que as pessoas tenham saúde, muita saúde, porque elas querem viver muito tempo, e elas querem passar muito tempo aqui. Então a vida é vivida e voltada para você poder ter saúde durante o tempo que você passar nessa terra. É inadmissível pensar na primeira hipótese, porque o mundo gira em torno da busca de uma vida de qualidade, saudável para muita gente, por muito tempo. As pessoas buscam nas vitaminas, tomam vitaminas e descobrem que a vitamina E tem determinado efeito, que se tomar cal, se tomar aquilo, e as pessoas vão comprando aqueles potes de vitamina na tentativa de poder ter uma vida por muito tempo. Certamente as pessoas iriam correr atrás desse medicamento para ter cura. Mas a gente fica pensando, imaginando, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Fomos picados e vamos morrer certamente.
E o texto diz: aquele que olhar para Cristo será curado, será salvo. E os homens insistentemente dizem: não, não queremos a cura para nossa alma. É interessante notar isso porque a vida que o Senhor nos promete é eterna e a morte como condenação é também eterna. Então, os homens, eles não entendem esse caráter eterno, então eles lutam pela vida eterna durante o tempo que eles passarem aqui. Eu não sei quantos de vocês assistiram a Múmia, o filme, e nesse último filme, ele conta exatamente a história do exército chamado, que é do Terra Dakota, que foi um achado arqueológico até, e que nós tivemos o privilégio de ir ao museu de Louvre em Atlanta, conhecer essa exposição, quando soldados do tamanho de um homem normal foram enterrados juntamente com o imperador, porque o imperador buscou por todos os meios a vida eterna. Ele tentou encontrar por todos os meios a vida eterna, por meio de elixir, por meio de plantas, e enviava expedições e expedições, tentava encontrar a solução para ter a vida eterna. E quando ele percebeu que não conseguiria, então ele criou um império e foi enterrado com ele. Que foi enterrado com ele. E foi encontrado com profundidade considerável na terra, um exército juntamente com o imperador. Um reino para si. Ora, é impressionante você perceber que é assim que os homens vivem. Mas o problema é que o diagnóstico deles não é correto. O texto que antecede João 3,16, o verso 14 e 15, descreve aquela narrativa em que o Senhor, usa a figura do que aconteceu lá em Números, no capítulo 21. Quando o povo em pecado, veja, João 3,14 diz: de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí, qual a intenção? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você percebe que você vai tomar posse, ou você vai assumir essa realidade, ou isso vai ser realidade sua pela fé. Aquele que crê nele. Você percebe que não é aquele que tocar nele, não é aquele que vê, mas aquele que crê. Esse indivíduo que crê vai ter a vida eterna. Então, a solução para a vida, aquele que deseja ter a vida eterna tem que crer em Cristo. E aí a imagem é muito forte, porque a linguagem é lá de Números 21, quando Israel comete um grande pecado. E eles, depois de ter pecado, o Senhor diz que não vai andar mais com eles. E eles então saem para a batalha e perdem a batalha. Mas o que acontece imediatamente é o Senhor, depois que que eles cometem o pecado, o Senhor envia serpentes. Serpentes abrasadoras, diz o texto, que saem das rochas do deserto. E elas picam todos eles. E eles vão morrendo. E aí o texto diz, no capítulo 21, eles se arrependeram dos seus pecados e clamaram por socorro. A base, então, é o arrependimento. Eles têm que se arrepender dos seus pecados. Perceba, a solução para a morte que os alcançou não é um elixir da vida. Será dada por Deus. Veja, eles pecaram contra Deus. Deus os pune com a morte. E quem dá a solução para a morte é o Deus vivo. E o Senhor, então, tipificando a obra de Cristo, ordena a Moisés que levante uma serpente de bronze no meio do deserto. E todo aquele que olhar para essa serpente será salvo.
Interessante a imagem, porque fica implícito no texto que talvez alguns não olharam, porque não entenderam que era essa a solução dos seus problemas. Mas todos aqueles que olharam foram curados, foram sarados. Então o problema, irmãos, o problema não está no desejo de ter a vida eterna, está no diagnóstico da nossa própria enfermidade. O nosso problema não é com o tempo que viveremos nessa terra, o nosso problema é a nossa morte espiritual em que nós nos encontramos, nós os que estamos sem Cristo Jesus. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor já disse isso aqui no capítulo 3, voltando um pouco antes, né, quando ele faz o diálogo com Nicodemos, no verso 5 ele diz: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Verso 3 do mesmo capítulo 3 de João, ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, aquele homem chega à noite para falar com Cristo, e ele chega querendo entender, reconhecendo que ele é mestre, e que Deus atuava por meio dele, mas ele ainda não tinha crido no Senhor como ordenado. E o Senhor diz assim: se você não nascer de novo, veja, você está morto. Mas você fala, você anda, e você até tem algum entendimento da verdade. Você chegou até a conclusão de que ninguém fala essas coisas se não for por Deus. Logo, você é da parte de Deus, disse Nicodemos. E Jesus olha para ele e diz: você precisa nascer de novo. Você está morto nos seus delitos e pecados. Se você não nascer de novo, não há esperança para você. Agora, o olhar para ele é a solução. E aqui o Senhor, então, estabelece um padrão que nós precisamos laborar em cima dele. Veja, irmãos, o que o Senhor nos ensina aqui é especificamente aquilo que vai ser fundamental para todo o livro de João, na sua totalidade. No capítulo 3, né, no versículo 13, ele diz, né, ele usa essa expressão: ele veio do céu. João, capítulo 3, verso 13. Acompanhe comigo, por favor. Veja a linguagem que o Senhor utiliza. João 3, verso 13, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Interessante a linguagem de Deus manifestando a sua glória sobre a terra. Aquele que veio do céu. Esse é o Cristo. Onde ele está, o verso termina, que está no céu. Que coisa interessante, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do Homem, que está no céu. Embora na sua natureza humana Cristo está sobre a terra, mas ele está também na sua natureza divina. Ele está presente em todos os lugares. No capítulo 1 de João, veja, capítulo 1 de João, verso 48, acompanhe comigo. Ele diz assim, João 1, 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele está em todos os lugares, incluindo os céus. E ele tem autoridade para falar sobre todos os assuntos e temas, especialmente da eternidade. Esse que veio do céu é o que tem autoridade de dizer exatamente a situação da sua alma. É ele que vai declarar
o estado da tua alma. Agora, no verso 16, voltando para o nosso texto, ele vai explicar que a salvação para qualquer indivíduo, ou a salvação do homem, ela tem que partir da vontade de Deus, só da vontade de Deus. O verso 16 diz assim: ora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Perceba, Deus amou o mundo. Nós falamos do amor dele, mas antecedendo você tem a vontade dele de salvar. Porque antes, João vai dizer, é importante fazermos essa ponte, porque João, ele está discorrendo um tema que vai sendo desenvolvido em todo o livro. Então, por exemplo, no capítulo 1, não é? Ele diz assim, volte comigo para o capítulo 1 de João. Versículo 11 em diante, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perceba, esses nasceram da vontade de Deus. Foi Deus quem determinou esses indivíduos. Esses são os meus eleitos. A salvação veio pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Então, ele começa com a explicação última, com o ponto último. De onde procede a salvação? De Deus. Não procede do homem. O homem, toda vez que ele propõe a sua salvação, ele faz o máximo como aquele indivíduo do Império, Terra Dakota, não é? Ou você vai ter alguém que vai propor a salvação por sua própria obra. Porque o homem busca a salvação de acordo com o seu entendimento de morte e de eternidade. É Deus quem propõe a salvação. Ele é o Criador. E ele, em última instância, é aquele que salva o homem. Ele salva de acordo com a sua própria vontade. No mesmo livro de João, por favor, capítulo 6, verso 38 a 40. Veja o que diz João. 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, a vontade de meu Pai é essa. Então, é essa a vontade de Deus. Então, não nasce pela vontade do homem, mas pela vontade do próprio Deus. Ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí essa expressão, a vontade de Deus, ele amou o mundo. Importante nós entendermos esse conceito de amor aqui, irmãos. Veja, Deus, o Filho, não conquistou o amor do Pai pelos pecadores, entenda isso. O Pai odiava, e o Filho então conquistou o amor do Pai pelos pecadores. Não é assim que o texto está descrevendo. Entenda que ele veio porque Deus amou os pecadores. Ele veio porque Deus amou os pecadores. O amor de Cristo não conquistou o Pai, não é essa a linguagem, mas o Pai envia o Filho veio por aqueles que Ele amou. Interessante que, quando nós falamos a bênção apostólica, né, no final, né, o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, veja a linguagem, o amor de Deus, essa é a linguagem, porque Deus amou, e o Filho então veio exatamente porque Deus amou o mundo. Mas essa linguagem é muito intrigante no verso 16, veja, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão, tal maneira, não é?
Porque é uma perspectiva tão diferente, não é? Porque eu posso demonstrar amor de muitas maneiras, mas esse amor, ele é de uma maneira distinta. O próprio João, na carta dele, na primeira carta de João, por favor, sem desmarcar o texto, mesmo o autor, primeira carta de João, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 1, 1 João 3, versículo 1, ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados. Vede que grande amor. E aí, essa linguagem de João não é novidade, porque lá no Evangelho ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, por que isso é tão intrigante, irmãos? Porque se fosse apenas, imagine o seguinte, o amor de Deus por sua criatura, que ele criou e mandou fazer a sua vontade, e esse indivíduo então foi obediente, Deus então vai redimi-lo. Essa é uma perspectiva do amor. Mas mesmo quando Deus deu ao homem no Éden a ordem para não comer de determinada árvore, ele deu a ele por amor tudo o que ele podia ter para poder cumprir aquela ordem que ele concedeu a ele. Mas agora nós estamos falando daquele que foi criado e que dentro do santuário levantou-se contra o Senhor e pecou, se tornando seu inimigo. Agora nós estamos falando daquele que descumpriu a sua lei, daquele que se levantou contra ele, daquele que agora inclina o coração contra ele, daquele que anda longe dele. Você imagina isso representado na linguagem paulina da sua própria conversão de Paulo, quando ele indo no caminho para poder prender e botar em prisão a igreja do Senhor, ele sai com o coração disposto a destruir a igreja, e o Senhor o alcança e redime e muda a sua vida. O amor é de tal maneira, entende? A manifestação desse amor é de tal maneira, porque nós estamos falando amar o inimigo. É interessante notar, por favor, não mais em João, mas na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Por favor, venha comigo, Romanos 5, veja essa linguagem de Paulo em Romanos. Ele diz assim, verso 6 em diante do capítulo 5 de Romanos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, veja a linguagem, porque quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas veja ainda, por favor, no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que ele veio, ele amou o mundo de tal maneira, porque nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, nós éramos fracos. E foram exatamente esses que ele amou. Pessoas que não buscavam a ele, que não desejavam a ele e que caminhavam para distante dele. Pelo contrário, eles não só caminhavam para longe, eles eram inimigos da verdade. Vivíamos contra a verdade, como o exemplo de Paulo, que ia matar os membros da igreja quando ele foi salvo. Então João descreve que a vontade de Deus é a base da salvação. Deus quis assim. Verso 16,
João 3, então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E veja a imagem, unigênito, isto é, o seu único Filho. O seu único Filho. Alguém interessante aqui, num mundo como o nosso, numa sociedade como a nossa, irmãos, essa é uma verdade que não cabe, infelizmente. Porque imaginava-se numa sociedade como a nossa a seguinte verdade, ou a seguinte manifestação da verdade. Deus amou ao mundo de tal maneira que preparou um buffet. Cada um escolhe o prato que quer, cada um escolhe o Salvador que quiser, o modo que quiser, e você está salvo. É assim que a sociedade pensa sobre o amor de Deus. As pessoas pensam, olha, Deus é amor, então cada um segue o seu próprio caminho. Ora, Deus é amor, então cada um é salvo da sua própria maneira. Deus é amor, então cada um busca o seu próprio modelo de salvação. E aí nós vamos dizer, não, os islâmicos não estão errados, os espíritas mais ou menos. Ora, porque o indivíduo, ele adora santo, qual o problema disso? Você percebe, dentro da nossa sociedade, o que está posto é uma salvação em que cada um constrói o modo de sair da condenação que se encontra. Mas não cabe isso no Evangelho. O Evangelho descreve, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, em outras palavras, esse é o único caminho, essa é a única maneira, esse é o único modo de ser salvo. Não há outra modalidade de salvação. Ele deu o seu Filho, unigênito Filho de Deus. Interessante pensar nessa relação trinitariana, porque João vai descrevê-la no capítulo 15, que o Pai ama o Filho. Então, o amor, que é uma realidade trinitária, entende que o amor, ele não é visto na relação com o homem, ele é a manifestação da relação trinitária. E o Espírito Santo, ele é a manifestação do amor de Deus, que aplica a obra da salvação no coração do pecador. O que nós temos é, para que Deus possa amar, entenda isso, para que Deus possa amar, para que Deus, ele diga, Deus é amor. Para ele ser amor, ele tem que ser triuno. Porque o amor envolve relacionamento, o amor envolve manifestação de um para com o outro. Você não pode amar sendo só. Ele tem que ser triuno. Daí o conceito, então, ele ama, quando ele ama os homens. Essa é uma expressão da relação. Ele ama os homens em quem? No seu Filho. Porque ele ama o Filho. E se ele ama o Filho, ele ama a igreja. Que ele deu o seu Filho para morrer por ela. Então, o texto continua, por favor, voltando no verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Entenda que alguém tem a tendência de pensar o seguinte, veja, o Senhor está especificando aqui uma salvação universalista, porque Deus amou o mundo. Então, se Ele amou o mundo, logo todo mundo vai ser salvo. Bem, se todo mundo vai ser salvo, implica diretamente num princípio. Nem todo mundo crê no Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui
não vivendo a vida do mundo, não satisfazendo a nossa carnalidade, não buscando a satisfação do mundo, o que nós estamos fazendo aqui? Se os que estão lá fora serão salvos. Estranho seria. Seria estranho isso. Mas ele diz, olha, porque Deus amou o mundo. E esse mundo, entenda, esse mundo caído, esse mundo que está posto nas trevas, ele ama esse mundo de tal maneira que envia o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Veja, não é salvar o mundo, aquele que crê no seu nome. Então, a salvação, não pode haver salvação nessa perspectiva, isto é, sem crer em Cristo, ou sem confiar nele, ou dizer assim, veja, vocês estão na igreja e vocês são salvos, mas nós estamos no mundo e vamos ser salvos também. Olha, nós satisfazemos a nossa vida lá fora e vamos ser salvos também. Jesus está dizendo, o Evangelho é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Certamente, o homem, ele vive em rebelião contra Deus. Isso é uma linguagem bíblica clara. Ele se rebela contra Deus e por ser rebelde contra o Senhor é o único caminho pelo qual ele pode ser salvo. E essa é a manifestação de amor. Você imagina, ele ama sem que nós demonstremos nenhum amor por ele. Ele ama antes de eu ter dito alguma coisa para ele. Boa. Ele ama antes mesmo de eu ter nascido. Spurgeon, é atribuído a ele esse pensamento, dizia, Deus teve de me escolher antes de eu nascer, porque se fosse depois de nascer, ele não encontraria nada de bom em mim que pudesse atraí-lo a mim. A Escritura, então, mostra essa rebelião do homem, esse grande amor de Deus. Isso torna ainda o amor dele muito mais extraordinário. Ele amou o inimigo. Ele amou o pecador. Ele amou o fraco. E ele deu o seu Filho por nós. No Evangelho de João, você pode ver essa linguagem da rebelião do homem sendo manifestada em vários lugares. Por favor, venha comigo. João capítulo 7, verso 7, por favor. João 7, verso 7. Diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O mundo me odeia. O mundo me odeia. João 8, verso 23, por favor, diz o texto sagrado. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ainda, mesmo João, capítulo 14, verso 17, por favor. João 14, 17. Diz assim o texto sagrado. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, vós conheceis. Ainda,
Por favor, ainda no capítulo 14, verso 30 de João: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Por isso o mundo me odeia. Ainda, no mesmo capítulo 15 agora, verso 18 e 19, veja o texto. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não... 15, 18 e 19, desculpa, o 18. Se o mundo vos odeia, o 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Percebe que o ódio do mundo não é apenas contra Cristo, mas contra aqueles que estão em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo? Esse mundo que o odeia, esse mundo que o rejeita. Ele deu a vida pelo mundo, não pelo universo de pessoas que existem. Mas esse mundo caído, os seus eleitos nesse mundo serão redimidos. E esses são aqueles que serão e receberão o amor objetivo de Deus na história da humanidade. O propósito pelo qual o Senhor envia Jesus Cristo não foi salvar todas as pessoas para que elas tenham vida eterna, mas foi para salvar todos os eleitos que o Pai lhe confiou. E como isso seria? Por meio do novo nascimento, que ele acabou de discutir no final do capítulo 3. Se você não nascer de novo, você não tem parte no meu reino. A salvação da eternidade de perdição requer uma única solução: fé em Jesus Cristo. Só tem uma solução da ruína eterna que alcançou os homens: a fé em Jesus Cristo. E ele veio exatamente para salvar aqueles que o Pai lhe concedeu. Quem são esses? São aqueles que creem no seu nome. Ele não veio salvar o mundo na sua totalidade, nem veio salvar aqueles que naturalmente desejam a salvação, mas veio salvar aqueles que o Pai lhe deu. São esses que ele veio salvar. Isso se deu como? Por um amor que nós não podemos descrever, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos inimigos, fracos e pecadores. A sequência do texto nos ajuda a entender que não há como separar essa relação de amor com juízo ou condenação. Veja, no verso 17, perceba que o conceito não para aí, porque você poderia muito bem dizer, ora, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para salvar, mas o juízo não está envolvido aqui. 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, perceba, diretamente você diz, ora, o Senhor não vai condenar ninguém ao inferno aqui. E o que ele está descrevendo são os dois momentos da obra de Cristo. Ele veio ao mundo para salvar e ele voltará para julgar o mundo. Então, ele veio para salvar. Só
que o julgamento é feito no ato de crer ou não crer. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você já está condenado. Esse é o princípio. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebe que o amor que o Pai demonstra enviando o Filho para salvar o povo do pecado é a única forma de salvação. E isso é demonstrado pela maneira como se dá o resultado da rejeição do nome dele. Se você não crê no nome dele, você não tem uma outra opção, você não tem um outro caminho, você já está condenado. Isso é uma declaração óbvia de que não existe outro meio de salvação. Se você crê, você está salvo. Se você não crê, você já está condenado. E como é que eu sei disso, irmãos? Verso 19, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando o Senhor descreve a salvação em Romanos, Paulo descreve a salvação em Romanos, no capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, se nós não cremos no Senhor, nós somos inimigos de Deus, não há paz entre nós e Deus. Nós não somos nova criatura, estamos debaixo de condenação. Mas o que intriga é, porque aí onde está a falácia, o engano de Satanás e do nosso próprio coração. Os homens continuam tranquilamente vivendo suas vidas. Não é como se ele descobrisse uma doença que vai matá-los e alguém lá na outra cidade descobriu a cura e eles correm para salvar a sua vida. Eles não perceberam que estão mortos. Eles não perceberam. Mas isso até mesmo na linguagem da medicina pode ser usado como argumento. Veja, o fato de você não saber que você está com tuberculose não significa que você não esteja com tuberculose. Se você for fazer um exame, você descobre que está com tuberculose, você vai descobrir que está com tuberculose. Mas você pode estar com tuberculose sem saber que está com tuberculose. A tua ignorância não te torna sem tuberculose. A tua ignorância não te livra da doença. Entende? Então, a tua ignorância ou a tua falta de entendimento não te livra da morte. O problema é que esse diagnóstico ele é dado em 2 momentos apenas. Na salvação ou no juízo eterno. Não existe outro lugar para que esse diagnóstico seja dado. É dado, como foi dado lá em Números 21, quando as serpentes picaram e eles morreram, eles começaram a partir para a morte, a adoecer e morrer. O texto diz que eles se arrependeram dos seus pecados e clamaram por misericórdia. E Deus envia a libertação para eles. Exatamente agora, a verdade do Evangelho é para que deixe claro o estado da alma do homem. Nós não podemos nascer da nossa própria vontade, nós não podemos nascer de novo da nossa própria força, mas do alto. Mas aí você olha para a sua vida e diz: eu estou muito bem. Na realidade, eu estou vivo. Só que você está morto se você está sem Cristo. E você está tranquilo, e você está em paz, e você está bem com a sua própria alma. Só que você está perdido. E é o Senhor que diz. Sabe por que isso é verdade?
Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Porque a luz manifesta a malignidade das suas obras. Eles preferem as trevas. Nicodemos vai buscar a luz à noite. Só que a luz é poderosa para mudar a vida dele. E à noite, ele entende que precisa nascer de novo, que está morto e não pode fazer nada com a sua própria mão. Ele carece da misericórdia de Deus. Até que o diagnóstico seja dado, você não sabe exatamente que doença você tem. Mas a luz é lançada hoje. E a luz diz assim: todo aquele que não crê no unigênito Filho de Deus está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a luz que foi lançada sobre você hoje. Arrependa-se dos seus pecados. O que isso implica para a vida da igreja, irmãos? Como esse amor é tratado na revelação bíblica? Esse amor é tratado de algumas maneiras importantíssimas na revelação bíblica. Primeiro, veja lá na primeira carta de João, venha para o mesmo autor, mas na primeira carta, no mesmo capítulo 3, por favor. Isso fala que agora nós somos filhos de Deus e isso tem implicações fundamentais para a nossa vida hoje. Por favor, no capítulo 3, verso 1 em diante, diz: ora, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Veja, o mundo não conhece a Deus em Cristo, e o mundo também não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Por isso nós não somos desse mundo. Sequência. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Perceba que o ser filho de Deus aponta para uma expectativa escatológica. O ser filho de Deus é uma mudança de status. O ser filho de Deus, a adoção, é uma mudança de nome. A natureza é a regeneração. Nós somos regenerados, uma mudança na nossa natureza. O nosso coração foi transformado. Mas a adoção, ser chamado filho de Deus, é uma mudança no nome. Agora somos chamados filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, nós que estamos nele. O que é que nós seremos? Seremos como ele é. E o que é que ele é? Verso 3. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ele é puro e nós vivemos na pureza. Verso 7 do mesmo capítulo 3. Filhinhos, não vos deixeis enganar, porque ninguém, por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós seremos como ele é. Ele é justo e nós praticamos a justiça. E ainda, no versículo 10 do mesmo capítulo 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão.
Veja o verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as obras de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Veja, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque odiou o nosso Salvador. Então vai odiar a sua igreja. Eles vão ter ódio pelo povo de Deus. E como isso funciona, irmãos? Funciona com a imagem clara lá do livro de Gênesis, no capítulo 4. A primeira vez que a igreja foi perseguida na história foi quando Caim se levanta para matar Abel. A imagem é perfeita. João descreve, nós devemos amar não como Caim, que matou seu irmão. Veja, Caim era do maligno, diz o texto. Ele se levanta e mata o seu irmão Abel. Aí João passa imediatamente para o argumento. Não vos maravilheis se o mundo, e aí, mundo Caim, se o mundo vos odeia, vos aqui, refere-se à ligação com Abel. Nós somos a igreja do Senhor do Antigo Testamento, manifestada, e Caim é o inimigo que se levanta contra a igreja para matar. Essa é a lógica. Perceba que o ódio do mundo se manifesta de maneira clara contra a igreja. Eles vão matar Jesus Cristo. Eles vão tirar Jesus Cristo. Mas o amor de Cristo é tão extraordinário que quando ele está sendo morto, ele está sendo julgado pelos nossos pecados. E quando ele morre para salvar o pecado daqueles que estão matando e tirando a sua vida. Porque muitos dos que mataram ao Senhor foram redimidos. O ódio tem braços e tem pernas. O amor tem braços e tem pernas. Quem odeia, mata. Quem ama, dá a vida pelos irmãos. Essa lógica João vai levar para o fim do texto, por favor. Mesmo João 3, por favor, ele diz assim, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Esse é o efeito na vida da igreja. Porque nós vamos refletir o amor de Deus, não o ódio do mundo. Quem odeia é filho de Satanás. A imagem é extraordinária, porque, veja, na sequência do texto, verso 17, veja aí, ele vai falar do amor que tem braço e perna. Verso 17, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você percebe que o amor, então, não é um sentimento, é compromisso e pacto, é aliança. O Senhor fez um pacto na eternidade e manifestou o seu amor para dar o seu Filho pelo seu povo. Quantas vezes nós, como igreja, já fomos merecedores, e muito mais do que merecedores, de sermos lançados no inferno. Veja a glória desse amor. Por causa do amor dele para com a sua igreja, ele enviou o seu Filho para nos redimir, e é somente por ele que nós somos salvos. Quando alguém ama, alguém dá a vida pelo outro. Quando alguém odeia, alguém tira a vida do outro.
Quando alguém ama, ele usa o seu recurso para socorrer o que não tem nada para si. Quando alguém não ama, ele mata o irmão. O efeito na vida da igreja, essa graça redentora, invade a igreja e produz uma conduta que reflete o amor de Deus em Jesus Cristo nos nossos relacionamentos. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Nós demonstramos esse amor na maneira como nós tratamos uns aos outros. Mas isso começa com a graça da salvação, pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós, inimigos, pecadores, fracos. E Ele nos deu o dom da fé. Crendo nele, nós temos a vida eterna. 2 princípios básicos para você que está sem Cristo e que não conhece o Salvador nessa noite. Preste bem atenção nessas palavras. Talvez você não saiba exatamente o estado da sua alma. Mas você que está sem Cristo, você está morto nos seus delitos e pecados. Clame a misericórdia de Deus essa noite. Talvez haja esperança para você. Quanto a nós que fomos salvos pelo Evangelho e pela graça, como isso se revela na nossa vida, irmãos? Como isso se manifesta na nossa vida? Como temos tratado uns aos outros? Filhinhos, não amemos de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te damos graças, Senhor, pelo Evangelho que nos constrange. Um amor que é impenetrável, extraordinário, e que é real. Podermos, ó Deus, como salvos no Senhor, nas nossas maiores tribulações, podermos dizer: nós somos amados de Deus. Nós somos amados do Senhor. E Ele é a nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor, como crentes no Teu nome, crendo na Tua obra, pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a vivermos dessa maneira, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, manifestando a glória do Evangelho dessa forma. Sem egoísmo, vaidade pessoal, humilhando-nos uns aos outros. Abençoa a tua igreja. Salva os que estão sem Cristo nessa noite. Em teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém.